Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, A Sabedoria de Esther. Vou tentar fazer um vídeo para vocês, mas os meus vizinhos são um pouco barulhentos, então vocês vão escutar muitos ruídos durante o vídeo. Meu nome é Franciele Tomás, eu sou advogada e também falo um pouco da palavra de Deus, né? E trago aqui no canal alguns assuntos, não só sobre a palavra do Senhor, mas também um pouco sobre relacionamento de casais, tudo debaixo da palavra mesmo, né? Daquilo que Deus determinou para nós. E o assunto de hoje é interessante porque eu estava estudando sobre as decisões, o Deus de determinação. Você sabia que o que Deus decide, está decidido? Está decidido e ninguém muda? Pois bem, na palavra está escrito, em Isaías 43:13, o nosso Deus é um Deus de determinação, ninguém é capaz de impedir o seu agir. Em Jó 42, capítulo 42, versículo 2, Jó se rende ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ou frustrados. Algumas traduções vai estar frustrados. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus de poder tremendo. E quando ele determina uma coisa para a sua vida, pode ser inclusive uma determinação para a morte, algo que seja para a morte. Quando ele determina, nada pode mudar, nada. Cabe a nós apenas aceitar e cumprir aquilo que ele determinou para a nossa vida, cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Mas algo interessante também que eu encontrei na palavra foi que existem coisas, né, que podem alterar a determinação divina. E achei super interessante, porque por mais que ele determina e por mais que seja para a morte, ainda tem coisas que conseguem chegar ao coração de Deus e ele olhar para nós com um certo, como eu diria, carinho, né? Com um certo cuidado. E eu encontrei alguns livros, né, que dizem, está em Salmos, capítulo 62, 11, Salmos, capítulo 51, 17, Isaías, capítulo 57, versículo 15, segundo Reis, capítulo 20, do 1 ao 5, né? Em Reis é interessante porque o rei Ezequias, ele tinha uma determinação que era para a morte. Ele ia morrer. Era para colocar a casa em ordem, porque certamente ele ia morrer. E as lágrimas e a humilhação do piedoso rei Ezequias comoveram o coração do Senhor. Achei muito interessante. Porque quando você fala em comover o coração de Deus, não é qualquer oração. Ai, vou orar, vou pedir. Não é assim. É uma oração de alma mesmo. É um coração contrito, quebrantado, humilhado. É pedir de uma forma humilde e de uma forma que você sabe que você não tem escapatória daquilo. O que está determinado vai se cumprir na sua vida. Vamos supor, você tem uma doença que é para a morte. Então você sabe que vai chegar o momento. Mas ao se prostrar aos pés do Senhor e pedir com um coração quebrantado, humilhado, um coração puro e verdadeiro, pedir diante de verdade, falar: Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer, eu só posso recorrer ao Senhor. E Ele ouve. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que Israel virava as costas para ele. Israel estava na perversão, Israel se esquecia dele. E ele, mesmo assim, quando Israel voltava, colocava o joelho no chão, e o povo pedia e clamava, e quebrava mesmo o coração, e se humilhava e se derramava na presença do Senhor. O Senhor ia lá e tinha piedade deles, tinha misericórdia.
A gente tem um Deus que ele é um Deus de misericórdia. Por mais que erramos assim, que a gente erra diuturnamente, todo dia é um erro diferente, todo dia é um pecado diferente. E a gente se quebrar, se rasgar na presença do Senhor e Ele olhar para nós e ter misericórdia da nossa alma. Então, hoje eu fiquei assim muito, eu diria, contente de saber disso, que por mais que Ele determine, Ele ainda te ouve. Ele ouve os anseios do seu coração, meus vizinhos barulhentos. Ele ouve os anseios do seu coração, ele ouve a sua oração e revoga um decreto. É muito interessante, porque vários juízes não revogam decreto, não revogam lei. E Deus, diante da sua grande misericórdia, revoga, volta atrás. É para pensar, né, gente? É para pensar e ver o Deus que nós servimos. Que às vezes o que você está passando hoje, você pensa que certamente morrerás. Mas vamos começar com o princípio de colocar a casa em ordem. Se você sabe que não tem muito tempo, ou se você sabe que essa doença é para a morte, se você sabe que o que você está passando hoje não tem escapatória, começa a colocar a casa em ordem. Começa a colocar a sua vida na presença do Senhor. Começa a caminhar. Começa a agir com verdade. Se humilha na presença de Deus. Pede de coração. Bate até que Ele abra a porta. Bate. Pede. Converse com Deus. Que Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes a determinação dele é em razão de como a sua vida está no momento. E Ele determinou que fosse assim. Mas a partir do momento que você tiver intimidade com Ele e falar com Ele, agir com verdade, Ele pode revogar o que Ele decidiu. E pode te dar vitória. Amém? E assim eu vou ficar por aqui nesse vídeo e depois, quando não tiver barulho, eu gravo mais. Mas fica com essa palavra para hoje, pensa nisso. E se quiser, leia lá os capítulos e versículos que eu disse. Busca mais intimidade, leia mais a Bíblia, que Deus vai falar diretamente com vocês, amados. Beijos e fiquem com Deus. Amém.